Fala galera! Seja muito bem-vindo ao canal Inflanação. Ele está na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre a preparação do Flamengo para a final da Copa do Brasil, a situação do técnico Jorge Sampaoli. Jorge Jesus vive um primeiro momento de grande turbulência anual e está balançando. Vamos contar essa história, todos os detalhes que foram apurados para vocês. E o interesse do Palmeiras no Bruno Henrique, né? Bruno Henrique tem conversas em andamento com o Flamengo por uma renovação. Houve uma entrevista coletiva do Marcos Braz nessa sexta-feira. Então, você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante para a gente. Então corre, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo. Clica nesse botãozinho aí, se inscreva aqui no nosso canal, porque a gente precisa da ajuda de vocês. Vamos começar falando sobre notícia boa. Vamos falar sobre Arrascaeta e Luiz Araújo. Treinaram com o grupo elenco do Flamengo e devem ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli para a finalíssima, para a grande decisão de domingo contra o São Paulo no Morumbi. Esse sábado, eles devem viajar e devem ser relacionados. A informação que ele tem é que nenhum desses dois está 100%. O tempo de recuperação estimado para eles era de 6 a 8 semanas, não completou 4 semanas ainda. Mas a informação que ele tem é que o Flamengo e os próprios jogadores entendem que vale correr esse risco, vale fazer o esforço e até mesmo correr o risco de agravar o quadro. Ainda não se sabe quanto tempo esses dois jogadores poderão ficar em campo, mas o São Paulo acredita que, mesmo que Arrascaeta possa ficar 10 ou 15 minutos em campo, é um jogador importantíssimo e vale a pena para o Flamengo nessa grande decisão. E tem o Luiz Araújo também, aquela coisa da lei do ex, vocês sabem, o Flamengo. Os próprios jogadores entendem que no sacrifício vale o esforço final para esse jogo, uma vez que é um jogo que pode determinar muita coisa para a temporada. Agora vamos falar sobre o futuro do técnico Jorge Sampaoli, pois o futuro dele está longe do Flamengo, ganhando ou perdendo essa final. Ele tem contrato até dezembro de 2024, mas não vai permanecer no Flamengo, já que não há clima. Os jogadores, comissão técnica e funcionários do clube entendem que a relação com Sampaoli não deu certo e está cada vez pior, especialmente devido aos maus resultados e ao desempenho ruim nos jogos. O futuro de Jorge Sampaoli no Flamengo está distante, e Rodolfo Landim teve uma conversa com membros do departamento de futebol para discutir esse tema. Landim admitiu que o futuro de Sampaoli deve ser longe do Flamengo, apesar de ser admirador do técnico. A última vez que o Flamengo tentou negociar com Sampaoli não terminou bem para ambas as partes, e o relacionamento ficou abalado desde então. Portanto, é improvável que o Flamengo o contrate novamente. Sobre a situação de Jorge Jesus. Jorge Jesus ainda não foi demitido, mas está sob pressão devido aos resultados recentes. Enquanto o Flamengo não marca gols nos últimos 3 jogos, o rival tem atropelado seus adversários e fez 9 gols nos últimos 2 jogos. A pressão sobre Jorge Jesus aumentou, pois apesar de ser o vice-líder do campeonato, o entendimento é de que o time não está jogando o futebol esperado, especialmente considerando as grandes contratações feitas. Além disso, existe uma dificuldade de entendimento entre Jorge Jesus e alguns jogadores importantes em relação às funções em campo, o que torna a situação ainda mais complicada. A demissão de Jorge Jesus não deve ocorrer imediatamente, mas ele precisa apresentar resultados rapidamente. Quanto ao interesse do Palmeiras em Bruno Henrique. Sobre o interesse do Palmeiras em Bruno Henrique, é importante mencionar que vários clubes no Brasil têm interesse nele. Bruno Henrique é um jogador livre para assinar contrato com qualquer equipe, o que o torna muito atraente para diversos clubes. No entanto, a prioridade de Bruno Henrique é resolver sua situação com o Flamengo primeiro. O Flamengo já fez uma proposta de renovação, mas o staff de Bruno Henrique não ficou satisfeito com os termos. Eles desejam um contrato de pelo menos 3 anos, com uma valorização salarial devido aos serviços prestados pelo jogador nos últimos anos. Bruno Henrique pretende ouvir a proposta do Flamengo antes de considerar outras opções.